Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 9 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em meio à natureza, buscamos a Tua bênção, buscamos a Tua face, buscamos o batismo do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos. Ilumina nossa mente ao abrirmos a Tua palavra e ensina-nos a Tua verdade pura e cristalina, que liberta e que salva. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós cumprimentamos a todos os nossos queridos irmãos, desejando um feliz sábado. A live que Deus colocou no nosso coração hoje tem como título A Antiga Serpente, o Grande Dragão. Antiga serpente, conhecida hoje como Kundalini. O que é isso? Queridos, para o nosso estudo, hoje nós vamos nos fixar em Gênesis capítulo 3. É aqui que a serpente aparece pela primeira vez. Gênesis capítulo 3 é um cenário revelador, pois mostra a estratégia de Satanás para enganar as pessoas. Ele é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44. E ele engana as pessoas. Vamos ler Gênesis capítulo 3 e o verso 1. Aqui lemos: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era mais esperta, mais astuta. Querido, Satanás não escolheu qualquer animal, mas o mais esperto. No livro Patriarcas e Profetas, na página 45 e 46, nós lemos uma descrição da serpente, dada para a sua serva, Ellen White. Ela descreveu a serpente assim: a serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas, e enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o fulgor de ouro polido. Pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era o seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, ali no jardim, o jardim do Éden, o jardim da paz, emboscava-se o destruidor a observar a sua presa. Queridos, a serpente voava. Na Bíblia, o dragão é definido como uma serpente, uma grande serpente alada, uma serpente com asas. O Papa Paulo V, que reinou como Papa desde o ano 1605 até 1621, e também o Papa Gregório XIII, que reinou como Papa desde 1572 até 1585, ambos os papas escolheram como brasão papal, ou seja, o símbolo que iria representá-los. Eles escolheram o quê? O dragão, a serpente alada. Por que será que estes papas escolheram como brasão papal o próprio símbolo do dragão, a serpente com asas? Queridos, vocês não acham estranho? Porque, na realidade, eles estão sendo os representantes do dragão. Porém, na Bíblia, o dragão é Satanás. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse. Queridos, a serpente falou, mas animais não falam, nunca falaram. O Walt Disney, 33º grau da maçonaria, ele fez sucesso no mundo fazendo os animais falarem. Você, quando assiste ou permite que os seus filhos assistam os desenhos animados da Disney, ali você percebe que o coelho fala, o pato, o cão, o rato, todos os animais falam. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Satanás falou exatamente o contrário do que Deus falou.
Porque em Gênesis capítulo 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Foi isso que Deus falou. De toda árvore do jardim comerás livremente. Satanás falou exatamente o contrário aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E aí Eva, querendo ingenuamente consertar o que Satanás, o que a serpente estava falando, Eva entrou em diálogo com Satanás, em diálogo com a serpente. Meu querido irmão, não se pode conversar com Satanás. Você não pode conversar com demônios. Você não pode conversar com pessoas possuídas por demônios, pessoas endemoniadas. Há muitos que gostam de conversar, de perguntar. Lembre-se que você está falando com o pai da mentira, o grande enganador. Jesus não conversava com os demônios, Jesus os expulsava. Mandava que eles ficassem quietos. Não existe diálogo entre os filhos de Deus e Satanás. Não se pode conversar ou mesmo ler livros que Satanás inspirou e ficar isento. Você será contaminado. Você terá sua mente invadida quando você assiste filmes ou lê livros que foram inspirados por Satanás. Eu não poderia recomendar que ninguém lesse os Evangelhos segundo Allan Kardec. Uma vez eu cheguei na casa de um cristão e vi na prateleira dele os livros, os Evangelhos segundo Allan Kardec. E eu perguntei para ele: por que você está lendo esses livros? Eu quero conhecer os Evangelhos segundo Allan Kardec. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Você deve conhecer os Evangelhos segundo Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, segundo Jesus Cristo. Não segundo um representante de Satanás, Allan Kardec, pai do espiritismo moderno. Meus queridos, você também não pode ler livros que foram inspirados por Satanás, colocando na mente de Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele, pai da psiquiatria, ele colecionava estatuetas antigas, egípcias e outras. Eram divindades que estavam ali em cima da sua mesa. Em cima da mesa dele existia uma estátua de Ísis. Quem é Ísis? Ísis é a deusa egípcia, deusa lua egípcia. Freud era profundamente envolvido em ocultismo. Por que eu iria ler um livro de alguém profundamente envolvido com ocultismo? Mas é exigido pela faculdade. Mas, queridos, nós não deveremos entrar em contato com o ocultismo, mesmo que seja isso uma exigência. Eu não poderia recomendar livros de Carl Jung. Carl Jung, um psiquiatra suíço, sucessor de Freud, que viveu entre os anos de 1875 a 1961. Jung era ateu e tinha um espírito de demônio que era o seu guia. O nome do espírito de demônio que possuía a mente de Carl Jung era Filemon. Mas, queridos, Filemon era um demônio. Carl Jung era profundamente envolvido com o ocultismo. Ele foi um dos pioneiros que trouxe yoga para os países do Ocidente, para a sociedade do Ocidente. Queridos, ele foi devoto e praticante de yoga durante a vida inteira. Declarou que yoga não era somente exercício físico. Carl Jung declarou isso. É algo que tem ligações e tem raízes com o mundo espiritual. Sim, yoga tem raízes com o mundo espiritual. Mas espiritual não de Deus. Espiritual no sentido de espiritualismo, de ocultismo. Assim como eu não posso pedir para que vocês leiam os Evangelhos segundo Allan Kardec, para poderem entender o espiritismo, eu também não posso entender como uma faculdade cristã de psicologia pode pedir que os seus alunos cristãos
leiam os livros de Freud, de Carl Jung, para poderem entender a psicologia. Nós não poderemos, de sã consciência, de forma cristã, fiel a Deus, recomendar tais livros. Você não pode ler essas literaturas e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Queridos, Jesus não conversava, não dialogava com os demônios, e você e eu não podemos submeter a nossa mente a outra pessoa, a outro espírito maligno. Existe a hipnose. Você não pode se submeter à hipnose, o hipnotismo. Você não pode se submeter a uma regressão, uma sessão de regressão, quando você volta a ser criança e começa a falar como criança. Isto não é de Deus. Mesmo que seja por brincadeira, como muitos costumam fazer, você não pode entrar em contato com bruxaria, pedir para a cigana ler a sua mão. Você não pode participar do Halloween. Tudo isso é ocultismo. Você não pode brincar com bruxaria, cartomancia. Você não pode nem mesmo, e não deve nem mesmo, manusear e brincar com as cartas do baralho, que são cartas satânicas. São cartas carregadas de poder satânico. Você não pode mexer com coisas como astrologia, bola de cristal. Você, meu querido irmão, que está se preparando para o céu, para ser arrebatado para o céu juntamente com Jesus Cristo, você tem que seguir os padrões de Deus, os padrões da Bíblia. Você não deve assistir filmes como o Exorcismo, filmes como O Advogado do Diabo. Esses dias, conversando com um advogado cristão, ele disse: eu assisti o filme O Advogado do Diabo. Eu não quero saber, eu não quero ter esse tipo de conhecimento, de informação. Longe de Satanás. Em Gênesis capítulo 3 e os versos 3 e 4 nós lemos: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Está claro, é não tocar, é não se aproximar da árvore. E aqui, queridos, Satanás disse o quê? Certamente, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não morrereis? Exatamente o contrário do que Deus falou. Em Gênesis capítulo 2, vejam aí, Gênesis capítulo 2, o verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que o homem é mortal. Ele é mortal, você e eu somos mortais. Mas Satanás criou a teoria, o conceito de que o homem é imortal. Por isso ele diz aqui em Gênesis capítulo 3 e o verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Queridos, dominou o mundo, dominou todas as religiões do mundo, cristãs e pagãs, o conceito de que o homem é imortal. Quando Adão morreu, depois de viver 930 anos, ele morreu. Satanás criou a mentira de que morre só o corpo, mas a alma continua viva eternamente. Queridos, não existe isso na Bíblia. O homem é mortal, inteiramente mortal. Não existe nada imortal no ser humano pecador. Só Deus é imortal. A palavra imortal aparece uma vez na Bíblia e diz respeito a Deus, o único. Por isso, queridos, Satanás tenta ensinar as pessoas, fazer com que elas acreditem que não existe morte. Uma das estratégias de Satanás é convencer nos desenhos animados da Disney, ou nas religiões do budismo, hinduísmo, romanismo, espiritismo, em todas as sociedades secretas, e mesmo nas religiões cristãs, existe o conceito da imortalidade da alma. Isto não veio de Deus, não veio da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3 e o verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás despertou em Eva o desejo de ter o terceiro olho. Esse desejo de ter o terceiro olho, o olho do entendimento, do conhecimento. Milhares entram para a maçonaria em busca de conhecimento. Já no início, na iniciação do candidato à maçonaria, ele tem que dizer: eu venho das trevas em busca da luz. É assim que os candidatos são orientados. Eles vêm à maçonaria em busca da luz. Que luz? A luz do conhecimento, mas de Lúcifer, de Bafomete, o deus de chifres, que na Bíblia é chamado de Abaddon, o anjo do abismo, é o próprio dragão, é a serpente alada. Meu querido irmão, o olho que tudo vê, que está exatamente em cima da pirâmide inacabada, que está estampada na nota de dólar. Ali está a pirâmide inacabada. E embaixo da pirâmide está escrito Novus Ordem Seclorum, quer dizer, nova ordem mundial. O símbolo mais comum e mundial da nova ordem mundial tem em cima o olho que tudo vê, o olho de Lúcifer. Percebam, queridos, de onde veio a ideia da nova ordem mundial? A nova ordem mundial começou com Nimrod, quando construiu a Torre de Babel. Mas, queridos, Satanás hoje, através do Illuminati, está implantando, usando os Estados Unidos, usando o Vaticano. Os jesuítas estão implantando no mundo a nova ordem mundial, mas debaixo e sob a supervisão do olho que tudo vê, que é o olho de Satanás, é o olho de Lúcifer. Vocês já perceberam que a serpente se tornou o símbolo da vida? Você já percebeu que a serpente hoje é símbolo de cura? É símbolo da medicina? Símbolo das drogas, das drogarias? Lembre-se, Esculápio, o deus da medicina, é adorado através do símbolo de uma serpente enrolada num cajado. Assim é o símbolo de Esculápio. De forma sutil, imperceptível, Esculápio ainda é adorado hoje. Sempre que você ver o símbolo da medicina, lembre-se de Esculápio, que, como todos os outros deuses da antiguidade, eram simplesmente representações de Satanás. Satanás quer ser conhecido como aquele que tem vida, aquele que dá cura, aquele que transmite saúde, mas ele é exatamente o contrário. Ele é o pai do pecado, ele é o autor da desgraça humana, das epidemias, dos vírus, das bactérias, das doenças. A serpente se apresenta de formas diferentes, dependendo do país, da cultura e da religião. A serpente é a principal figura na mitologia e em quase todas as religiões primitivas. Por exemplo, no vodu haitiano, ali a grande serpente é a fonte de toda a sabedoria e o criador do universo, que escolheu o arco-íris como sua esposa, e daquela união veio o sangue e todas as criaturas. E como um dom maior no vodu, como um dom maior, eles orientam os seguidores a beberem o sangue como sacramento, para se tornarem espíritos e receberem a sabedoria da serpente. Tudo isso é adoração a Satanás. O voto recitado nas formaturas de medicina. Você já prestou atenção? O voto feito pelos formandos em medicina ainda traz o nome de Esculápio, de Apolo, de Ígia, de Panaceia. Assim diz o voto: eu juro por Apolo, por Esculápio, por Ígia e Panaceia e por todos os outros deuses e deusas, fazendo deles minhas testemunhas. Você acha que em alguma universidade ou em alguma faculdade de medicina eles permitiriam fazer um juramento honrando o Deus da Bíblia, honrando a Jesus Cristo? Nunca permitiriam, mas permitem fazer um juramento a Esculápio, a Apolo, a Satanás. A serpente quer ser adorada. É isso que Satanás queria no céu, ser adorado. É isso que ele continua desejando hoje, ser adorado, mesmo que seja por engano, por sutileza. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia,
em Apocalipse capítulo 13, que o grande desejo do dragão é ser adorado, e ele está sendo adorado. Apocalipse 13 e o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Estão adorando o dragão, a serpente com asas. Quando se submetem à besta que subiu do mar, quando se submetem ao papado, quando vão ao Vaticano para terem amizade, aproximação, relacionamento com o Vaticano, com o papado, eles estão se submetendo ao dragão. É exatamente isso que diz Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Queridos, a religião que mais influenciou o pensamento da sociedade ocidental, a religião que mais influenciou a nossa sociedade, não foi o budismo e também não foi o islamismo, mas sim foi o hinduísmo. O hinduísmo é a religião pagã que mais está influenciando o pensamento cristão. Os primeiros profetas do hinduísmo foram os cantores, aquele grupo famoso, os Beatles. Em 1963, os Beatles chegaram nos Estados Unidos depois de uma triunfante introdução no show de Ed Sullivan. O som britânico se apossou dos americanos de forma estrondosa, mas a fonte de inspiração dos Beatles era inquestionavelmente demoníaca. As melodias vinham através de mediunidade. Todos os grupos de rock estão envolvidos com drogas. Drogas e música rock sempre andam juntas. A maioria das músicas foram escritas sob a influência de entidades espíritas. John Lennon, ele mesmo declarou: é como ser possesso, semelhante a um transe psíquico ou mediunidade. John Lennon confessando a mediunidade. John Lennon teve experiências místicas quando adolescente. O agente dos Beatles, Derek Taylor, declarou numa entrevista dizendo: eles, os Beatles, são completamente contra Cristo. São completamente contra Cristo. Ele, Derek Taylor, disse: eu também sou contra Cristo, mas eu me assusto, eu fico chocado, porque os Beatles são muito, muito mais contra Cristo, muito mais do que eu sou. Por isso eu me assusto da forma revoltada como eles agem com relação a Cristo. O uso das drogas colocou os Beatles e os seus fãs em contato com yoga. Eles se tornaram seguidores de Maharishi Mahesh Yogi e começaram a praticar a meditação transcendental no estilo yoga. Queridos, hoje a meditação transcendental está sendo colocada dentro das igrejas. Você já ouviu falar em Spiritual Formation, formação espiritual? Aquela oração em que você deve esvaziar a mente. Queridos, é o yoga, é a meditação transcendental do hinduísmo sendo introduzido nas igrejas cristãs. Outra forte influência sobre a mente dos jovens americanos e cristãos foi a indústria do cinema. No filme Guerra nas Estrelas, de Luke Skywalker, quando teve sua espaçonave encalhada num pântano, ele recebeu ajuda de quem? Ele recebeu ajuda de Yoda. Yoda, uma criatura estranha, de origem desconhecida, que conseguiu levantar a espaçonave com o poder da mente. Como Yoda conseguiu fazer aquilo? Se você trocar a letra D e colocar a letra G, o nome de Yoda mostra que o segredo é yoga. O segredo de Yoda estava no yoga. Essa crença numa força impessoal que permeia o universo não é outra senão o terceiro olho, o olho de Lúcifer, aquela promessa que a serpente fez para Eva lá no Jardim do Éden. Queridos, nós precisamos ficar distante de todo o satanismo, de todo o espiritismo, de todo o ocultismo. Gênesis capítulo 3 e o verso 5. Abra sua Bíblia. Voltamos a ler. Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. Satanás promete conhecimento que Deus não queria que Adão e Eva tivessem. Conhecimento do mal, conhecimento do pecado, conhecimento satânico. Essa é a proposta do yoga. Sintonizar a sua mente com a mente universal. Descobrir o poder que está dentro de você. No yoga, ensina-se que você é Deus. Yoga significa união. União da sua mente com o quê? Com a energia universal? Não, a sua mente está sendo invadida por demônios, espíritos de demônios. As pessoas sentem algo diferente quando praticam yoga? Sim, eles só não sabem que estão abrindo a mente para ser invadida por forças demoníacas que alteram o estado mental. Os exercícios físicos do yoga, com suas centenas de posições diferentes, todas são posições de adoração a algum deus do hinduísmo. Nós sabemos que existem mais de 300 milhões de deuses no hinduísmo. E as centenas e centenas de posições diferentes do yoga são adorações a deuses do hinduísmo. Queridos, no yoga eles não tentam esconder o papel vital da serpente. Uma das mais conhecidas posições no yoga é chamada de cobra. Ora, Satanás não está escondendo mais nada. Ele está dizendo, você está adorando a mim. Esta é a mais importante posição no yoga, que é chamada de cobra. Por isso o yoga é conhecida como o coração do hinduísmo. Satanás deseja ser adorado a qualquer custo, a qualquer preço. Ele engana as pessoas, ludibria as pessoas. No hinduísmo, os principais 3 deuses, são mais de 300 milhões de deuses, mas os 3 principais, eles se chamam Brahma. Brahma é o sol quando nasce. Shiva é o sol ao meio-dia. E Vishnu, o sol quando se põe. Sempre é adoração ao sol. Como no Vaticano. No Vaticano também tudo gira em torno da adoração ao sol. A Basílica de São Pedro é um templo de adoração ao sol. Adoração ao basilisco. Na Bíblia, basilisco é um nome para serpente. Isso é o que a Basílica de São Pedro é. Um templo de adoração à serpente. Por isso, ao lado do trono de Pedro, dentro da Basílica, existem 4 colunas pretas serpenteadas. Queridos, claramente Satanás está sendo identificado ali na Basílica de São Pedro. O trono papal cercado por 4 colunas pretas serpenteadas. A estátua de bronze de Júpiter, adorado dentro da Basílica de São Pedro, representa o Deus Sol. Mas o nome que está ali é a estátua de Pedro. Todos os sinceros católicos entram ali e beijam os pés da estátua, mas eles não percebem que estão beijando os pés de Júpiter, o Deus Sol. Não é Pedro. Mesmo que fosse Pedro, a Bíblia condenaria a adoração de santos e ídolos e imagens. Hoje, queridos, yoga está sendo praticada em igrejas católicas, igrejas protestantes, em colégios, em escolas, mas sutilmente as pessoas estão recebendo o poder da serpente Kundalini. Kundalini é o nome da serpente yoga. Mesmo os pregadores mais famosos, como o teleevangelista Benny Hinn, fazia uso desses poderes quando colocando a mão sobre a cabeça das pessoas e elas caíam para trás. Ele estava sob o poder de Kundalini, o poder da serpente. O cristianismo hoje está impregnado do poder de Kundalini, a serpente do hinduísmo. Satanás quer fazer com que você acredite que você é Deus. Que você é Deus. Mas você e eu não somos deuses. Nós somos criaturas, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nunca vamos ser deuses. Mas na nova era, a proposta é que você descubra que você é Deus. Os Mormons, a proposta dos Mormons, a igreja dos Mormons, é que você descubra que você é Deus. E a proposta da maçonaria é que você descubra também que você é Deus. E a proposta do hinduísmo é que você descubra que você é Deus.
Queridos, nada disso pode envolver a sua vida. Nada disso pode envolver a sua vida. Eu me lembro em Connecticut, quando eu estava fazendo uma semana de oração, de pregações, uma jovem veio até mim perguntando se era bom, se era correto praticar o exercício yoga. E então eu contei para ela que yoga não é somente exercício físico. Tem ligação direta e íntima com o mundo espiritual, com o espiritualismo. E que as posições que estavam ensinando para ela são posições de adoração aos deuses do hinduísmo. Queridos, Deus quer que o seu povo seja advertido. Deus quer que o seu povo saia desta Babilônia espiritual. O mundo todo está sendo preparado para adorar o grande dragão, a antiga serpente. Isso está claro aqui em Apocalipse 13. Deus deixou escrito para o nosso ensino, para a nossa advertência. Portanto, queridos, quando nós lemos em Apocalipse 13, verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, está falando claramente que o papado recebeu o poder que ele tem do dragão, que é a serpente, que é Satanás. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Para onde estão indo líderes religiosos? Agora mesmo, esta semana, o concílio que teve, a reunião que teve no Vaticano, com o título de Fé e Ciência, preparando o mundo, preparando o caminho para a COP26. Líderes do mundo, religiosos e políticos, se reuniram no Vaticano, juntamente com o Papa Francisco, preparando a agenda da COP26, ali em Glasgow, na Escócia, que será em novembro. Queridos, o mundo todo está se submetendo e buscando orientação do papado. E é exatamente isso que Apocalipse 13, verso 4 está falando. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O papado se levanta no mundo como o líder mundial, como o poder diante do qual todas as religiões, todos os países do mundo, todas as nações vão se curvar. Exatamente como está em Apocalipse 13 e verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós, filhos e filhas de Deus, adoramos, mas somente o Criador dos céus e da terra. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 14 e o verso 7. Aqui diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. É o Criador dos céus e da terra, que criou a terra e tudo que existe de belo na terra, ele criou numa semana de 7 dias. Sendo que ele fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Como está ali em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. É esse Criador dos céus e da terra que nós adoramos. Este é o chamado de Deus para o seu povo, aqui na primeira mensagem angélica, em Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e trigo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar, e as fontes das águas. O convite de Deus para você, hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, é que adore o Criador dos céus e da terra, Jesus, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Você está sendo convidado para adorar esta divindade que criou céus e terra, criou a mim, criou a você. Não somente criou, também Deus nos resgatou. Através de Jesus Cristo fomos redimidos do pecado e nos tornamos novas criaturas, sendo gerados pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito. Nós adoramos o Criador. Não estamos em trevas
porque o Senhor é a nossa luz. Em Salmos 27, abra sua Bíblia, Salmo 27. Aqui diz claramente que o Senhor é a nossa luz. Não estamos entrando nos caminhos da maçonaria, dizendo, estou vindo das trevas em busca da luz. Não, nós queremos a luz que é Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse para os seguidores dele, vós sois a luz do mundo. Você, meu querido irmão, está sendo iluminado pela luz maior que é Jesus Cristo. Somos um reflexo da luz que vem de Jesus. Por isso, em Salmos 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não queremos a luz de Lúcifer. Não queremos o conhecimento do terceiro olho. Não queremos nenhum contato com a serpente, o grande dragão alado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem você vai temer? Quem teme a Deus não teme mais nada e a mais ninguém. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu deixo com você este Deus poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu deixo com você a paz do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem a paz para dar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Deixo com você a bênção do meu Jesus. Amém.